Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. E nessa noite, então, nós iremos iniciar com uma leitura do livro A Luz de Oração de Francisco Cândido Xavier. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros do amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos aos propósitos santificantes, para que a Tua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre onde estivermos. Nesse momento, então, eu convido todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos iniciar, então, respirando profundamente, serenando a nossa mente, o nosso coração. E agradecemos por mais este maravilhoso dia que tivemos hoje, por todos os aprendizados, por todas as oportunidades. Agradecemos a todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, que nos auxiliam a termos um caminho mais feliz, um caminho mais produtivo, que nos acompanham durante a nossa evolução. E agradecemos por todas as coisas, materiais e imateriais, que recebemos em nossa vida. Pedimos ao auxílio dos nossos mestres, de toda a espiritualidade superior que nos acompanha, para que continuem sempre nos guiando nos caminhos do amor, da caridade, da fé, da harmonia, da paz e da luz. Por tudo isso, então, nós vos agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja. Nesta noite, então, nós temos o nosso querido colega Almir, então, que vai nos deslumbrar com uma palestra. Almir, seja muito bem-vindo. Boa noite. Se prestar atenção no que o jovem falou aqui no começo, o dia maravilhoso que nós tivemos hoje. Sim, mesmo na dor, o dia é maravilhoso, porque nos propicia a resgatar as nossas imperfeições do passado, desde que tenhamos resignação diante dos fatos que acontecem todos os dias na nossa jornada evolutiva. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, que é o aborto na visão espírita. Um tema interessante, à medida que nós vamos conversando, através de perguntas e respostas, a doutrinária, o estudo dessa noite, vai esclarecer
para aquelas nossas irmãs, aqueles nossos irmãos que passaram por esse dilema no passado ou até mesmo agora, há pouco tempo, né? O que isso quer nos mostrar a todos nós. E tenho a certeza que o estudo dessa noite vai revelar algo muito importante, principalmente para quem já passou por essa situação do aborto. Mas, antes de nós falarmos sobre o aborto, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que tem o nome Você é Capaz. Essa mensagem vem da Federação Espírita do Paraná, através da redação do Momento Espírita, no dia 6/1/2023. Prestem bem atenção no conteúdo da mensagem. Conta-se que numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam, sem preocupação, sobre um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e foi aguardar com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar o seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas. Naquele instante, apareceu um ancião e disse: eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: como? E o ancião respondeu: não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazê-lo. É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixado de tentar porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que em algum momento você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam. O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo, e outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada, com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão, mesmo tendo pessoas à volta?
Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação da derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair, justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo. Seja lá como for, um sorriso, um olhar, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez e transformar em dividir, em estar, em ser. E você sabe o que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz. Senão Deus não teria confiado essa missão que só você é capaz de realizar. Momento espírita. Se nós pararmos para pensar um pouquinho no conteúdo dessa mensagem, e alguns de vocês até podem ter pensado da onde o menino achou uma pedra para quebrar o gelo, possivelmente não tinha essa pedra nesse local. Mas é algo para mostrar a todos nós que mesmo diante das adversidades da nossa vida, por mais difíceis que elas possam ser, existe alguém que sabe que nós podemos vencer. Que é Deus, que é a consciência universal, que sempre que nós precisarmos, sempre que nós quisermos encontrá-lo, Ele é a mente soberana que está guiando a nossa mente e está em nós. Por isso, meus irmãos, pensem em alguém que você gostou muito. Hoje, vocês podem curtir essa companhia, porque a mãe, a avó, a bisavó dessa pessoa optaram pela vida. Como devemos encarar a responsabilidade do pai no caso de um aborto? Se ele optar por forçar a mulher a abortar, será mais responsável do que ela. O ventre da mulher não é um cemitério. A intimidade da mulher não é uma lixeira. Certamente a mulher entregou a ele o corpo como sendo algo sagrado. Um dia, aos 15 anos, eu tentei abortar o meu filho, o filhote que eu esperava, e não sabia o que sei hoje, e sinto nele uma pessoa arredia comigo. A resposta para isso, preste bem atenção nas palavras de Jesus. Um senhor disse a 2 filhos: vá e faça isso. Vou? E não foi. O outro disse: não vou, e foi. E Jesus então pergunta: quem fez a vontade do Pai? Os discípulos responderam: o que disse que não ia e foi. Portanto, minha irmã, envolva-o com muito carinho, e o carinho o tornará menos arredio com o tempo. O
que isso quer nos mostrar? Que muitas pessoas, casais, que se deparam com a gravidez precoce, ficam na iminência de, às vezes, pensarem em tirar o filho. Nunca se faz isso, por uma coisa muito sóbria para todos nós. Deus nos dá a oportunidade de trazer para esse mundo espíritos que precisam, assim como nós fomos trazidos através dos nossos pais, que nos deram o corpo físico, para que o nosso espírito pudesse habitar esse corpo de carne, assim como nós. Esses espíritos precisam refazer a caminhada das suas imperfeições, de várias encarnações que já passaram. E a necessidade que esses espíritos têm, os pais devem entender que nada é por acaso. Uma outra pergunta que também mexe muito com o sentido de cada um de nós é: quando eu era noivo, minha companheira resolveu que não era hora de ter filhos. Fiz de tudo para impedi-la, pois meu sonho era ser pai. Infelizmente não consegui convencê-la, mas estive ao lado dela na hora para lhe dar apoio. Chorei muito na sala de espera, mas não teve jeito. Ainda sinto muito a perda daquele filho. Hoje tenho 2, mas sinto minha mente culpada. Estou errado? E a resposta: abra o seu coração para o que eu vou te perguntar. Porque eu tenho possivelmente um presente sem preço para te dar. Quanto tempo depois do aborto nasceram os seus filhos? Por volta de uns 5 anos depois. Então, meu irmão, o filho que veio depois do 5º ano é o mesmo filho que foi abortado contra a sua vontade. Se há algo que eu peço a vocês com carinho, a você e a sua esposa, é que vocês esqueçam o remorso do aborto, pois vocês já receberam nos braços de vocês o mesmo filho que foi abortado. De 2 a 3 anos depois de ter ocorrido um aborto, em média, o espírito já recupera a saúde do corpo espiritual para tentar reencarnar novamente. É bom sabermos disso, porque existe o aborto provocado, mas existe o aborto natural. E no aborto natural, há 2 coisas a levar em consideração. E as 2 são muito importantes. A primeira: você sofre, fica triste, chora, mas não se pergunta por que é que esse filho voltou para o plano espiritual. A primeira delas: você, homem e mulher, foram ao plano espiritual para aceitar a vinda desse filho nessa condição. Por 2 motivos. Primeiro, porque talvez esse filho fosse já um ovoide, ou faltava um tempo de gestação no ventre para readquirir a condição de espírito
que ele tivesse perdido. E por você aceitar isso, os bônus que você recebe do plano espiritual são imensos. Mas outra situação bastante grave, vamos imaginar que numa outra vida você fez um aborto provocado. E o nosso Pai, que é de infinita bondade, bom e justo, te deu a oportunidade de sofrer nessa encarnação para reparar o passado delituoso. E isso também é maravilhoso para os pais. Por isso que quando vocês conversarem com alguém jovem que vai ter um bebê e que perde esse bebê, incentiva-os, explicando a eles isso que eu acabo de relatar para vocês. Eu cito uma história para vocês, que eu e a minha esposa acompanhamos. Um casal da Ponte Serrada, sem fazer o nome, vou contar um milagre, mas não o santo. Essa jovem perdeu a mãe no Covid, estava grávida alguns meses depois, 2 ou 3 meses depois, ela abortou, perdeu o filho num aborto natural. Imagina o desespero. E ela amava tanto o pai dela, mas tanto, uma ligação tão forte. E 2 meses depois do filho ter sido abortado, o pai também falece de Covid. Ou desencarna, né, para nós espíritas. E esse casal, essa jovem, pensava em tirar a vida. Por várias vezes tentou. Até que alguém falou a ela para que procurasse uma casa espírita para uma conversa fraterna. Mas alguém indicou para ir lá em casa conversar com nós, porque eu e a minha esposa, nós fazíamos a conversa fraterna na casa espírita lá em Xaxerê. E ela veio lá e a gente colocou isso para ela. Ela saiu muito feliz de lá. E a gente falou para ela: pode ser que essa criança que você perdeu, logo logo está voltando. A criança nasceu esses dias. Então, minha gente, nada é por acaso. Nosso Pai não faz nada de errado. Como a doutrina espírita vê o aborto no caso do estupro? Mais uma pegadinha para nós, né? Pense em alguém muito importante para o seu coração. Muito importante. Se você descobrisse hoje que esse alguém reencarnou através de um brutal estupro, você diria: vamos matá-lo? Pois ele é fruto de um estupro? Claro que não, né? Ora, se nós não condenaríamos ao desencarnante o adulto que foi gerado por um estupro, por que condenaríamos uma criança absolutamente indefesa no ventre da mãe? Por mais que há uma barbárie diante do estupro, o espírito que está vindo aí não tem nada a ver com a situação. E por mais que parece ser tão envolvente no sentido negativo, pense que talvez numa outra encarnação foi você o estuprador, homem ou mulher, porque na outra encarnação você podia ser homem, agora você é mulher, e está resgatando. Não condena, se condena a ação, sim,
Mas deixem a esse cidadão ou a essa pessoa pagar pela sua incompetência. Não traga para você. Você foi brutalmente atacada, vamos dizer. Mas pense do outro lado. Será que numa outra vida eu também não fiz isso? Já que Deus não faz nada de errado e nada é por acaso? Nas palavras de Chico Xavier, o nosso Chiquinho, né? Nos diz que fumo e maconha fazem mal. Anticoncepcional é aborto também. Só que um faz mais mal que o outro. Como entender? Não há como fazer comparações seguras aqui, meus irmãos, entre o uso de anticoncepcional e a prática do aborto. O aborto é um gesto da mais absoluta desumanidade contra um ser. E um ser, diga-se de passagem, absolutamente indefeso. O anticoncepcional pode ser a solução que permitirá que o espírito reencarne livre da ameaça do aborto, decorrido algum tempo do uso do mesmo. O anticoncepcional também é sempre preferido à ligadura das trompas e da vasectomia, salvo necessidade médica. Minha esposa não tem mais ovário, tinha um nódulo, teve que tirar. Eu fiz vasectomia, mas foi no momento em que nós não tínhamos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz hoje. Então, não há cobrança. Mas quando se presta ao serviço de fazer algo nesse sentido para não ter a possibilidade de trazer mais um espírito a reencarnar, nós estamos em débito com a espiritualidade. E quando voltarmos para lá, seremos cobrados. Então, o que acontecerá com a mulher que fez aborto depois do desencarne dessa mulher? Bastante importante essa pergunta e essa resposta. Existem duas situações bem distintas aqui. Se a mulher que abortou e não recebeu o mesmo filho abortado através de uma nova gravidez, essa mulher sentirá muita tristeza no plano espiritual ao reencontrar o amigo que ela rejeitou. Não tenho dúvida disso. Mas ela perceberá a misericórdia divina, o nosso Pai, a consciência divina universal, que vai lhe permitir reencarnar e reconstruir toda a sua vida e daquele ser que ela abortou. Mas na segunda hipótese, que é a mais importante, se a mulher que abortou e que permitiu a reencarnação do mesmo espírito através de uma nova gravidez, e aqui vem aquilo que eu falei antes, né? Reencarnando o mesmo espírito depois de um certo tempo, pode voltar para você, né? Quando retornar ao plano espiritual, ela sentirá muito, mas muito aliviada por ter reconstruído a relação de amor com o filho ainda encarnado. Deve ser maravilhoso, né? Ter essa possibilidade de reencontrar com a verdade e ter pago aquilo que nós fizemos de forma desumana, desajustada.
como fica para o espírito, então, o aborto cometido quando os pais tomam conhecimento que a criança que está sendo gerada é portadora de alguma deficiência física, intelectual, etc. E para quem cometeu o ato também, como fica? Para o espírito é uma grande frustração não poder reencarnar com a abençoada deficiência que permitiria desfazer equívocos que ele cometeu no passado. Meus irmãos, quando se recebe no nosso seio familiar um espírito com um problema qualquer que seja, é problema do corpo físico, não é problema do espírito, ele está resgatando nessa condição. Erguem as mãos para o céu todos os dias e agradeçam a Deus por essa oportunidade, meus irmãos. Porque o que vocês estarão fazendo para esse espírito e para a condição espiritual de vocês é algo muito sublime. Muito sublime. Poder levar a termo a encarnação de alguém que por algum motivo veio numa condição do corpo físico debilitado. Esse corpo está servindo para o espírito apenas para resgatar o seu passado diletoso. Seguindo ainda a resposta, para os pais, admirar a tristeza de terem fugido ao sagrado compromisso com aquele ser querido. Restará a eles, graças a Deus, a certeza de que poderão se reequilibrar no futuro, beneficiando a quem eles prejudicaram. Aqui há semelhança no que acontece, como por exemplo, na imensa maioria dos casais que fazem a ligadura das trompas, ou a vasectomia, que é o meu caso, como eu falei antes, sem uma real necessidade médica. Antes de ter permitido a reencarnação de todos os espíritos que eles haviam se comprometido a receber como filhos. Como nós não sabemos, quando estamos aqui, mas temos uma vaga noção de quantos filhos nós deveremos ter na nossa encarnação, a gente tem a sensibilidade de compreender que a necessidade não é material, ela é espiritual. Aí você pode pensar, mas eu vou ter 4, vou ter 5 filhos, mas e depois como é que eu vou criar? E dar estudo, e dar comida, e trabalho. Mas você se perguntou se não é essa a condição de sofrimento para esses espíritos e para você nessa encarnação? Porque na outra encarnação você tinha muito e não fez nada pelos outros, e agora vem numa condição para reparação? Temos que refletir. E a reflexão, ela cabe muito bem a cada um de nós. Quando nós buscamos no dia a dia entender a nossa caminhada. Eu sempre falo para as pessoas quando a gente conversa, hoje a gente sabe, mas lá atrás não sabia. A gente só se preocupa com o material, né? Ter, conseguir. Nós estamos aqui, meus irmãos, para fazer a caminhada do nosso espírito, elevar esse espírito à condição de espírito puro, e isso demora muito tempo, milhões e milhões de anos de encarnações do nosso tempo, né? Então nós temos que saber
que a necessidade primeira é o Espírito. E quando você caminha, eu posso falar de cadeira isso, com o pensamento voltado para o crescimento espiritual, tudo que é necessário para você vem. Bastante ou pouco vem. Por quê? Porque Deus sabe exatamente o que é necessário de cada um de nós. Ele não erra nunca. Ele é perfeito. É único. Pensem bem, meus irmãos. Que tipo de ajuda os pais que querem fazer aborto podem receber do plano espiritual? O próprio filho que ainda não nasceu pode interferir espiritualmente? O plano espiritual, meus irmãos, inspira os mais capacitados sentimentalmente e moralmente próximos ao casal, de modo a inspirá-los a não rejeitar o filho. O neném procurará, durante o repouso do corpo físico dos pais, entrar em contato o mais direto possível. Às vezes, quando nós pensamos que é um sonho banal, há uma verdade por trás de tudo isso. Quando nós vamos deitar, descansar o corpo físico, depois da nossa prece, e que a gente adormece, o êxtase do sono, o nosso espírito vai. Fica ligado pelo cordão de prata, mas vai. Para onde ele vai? Para onde ele tem sintonia. Para esse plano que ele tem sintonia. Se trabalhamos na bondade, no amor, na caridade, vamos para planos onde receberemos ajudas desses espíritos. Agora, se nós militamos na maldade, vocês podem imaginar para onde nós vamos, né? Para os umbrais, mas os mais pesados, para chegar de volta para o corpo físico mais rapidamente, porque é um desespero total. O sofrimento é muito grande e a gente quer voltar rapidamente, né? Muitas vezes alguém nos diz que vai abortar. Estaremos nós sim diante de uma das mais abençoadas oportunidades, meus irmãos, de sermos instrumento daquele ser indefeso, que nos pede para dizermos para aquela mãe: sua mãe deixou você viver. Por que o seu filho teria o mesmo direito à vida do que você teve? Deixe seu filho viver para que ele te conceda os netos que enfeitarão a velhice do teu corpo físico. Vou fazer um parênteses aqui para comentar com vocês. Tem casais que não podem ter filho, outros que podem ter filho e têm filhos, e assim mesmo adotam um filho, né? Eu já tenho conhecimento de famílias que teve 3 ou 4 filhos, e quem cuida do pai e a mãe idoso é o filho adotado. E vocês acham que é por acaso que aquele filho adotado chegou nesse lar? Não. Esse filho pode ter sido muito bem o filho da outra encarnação, que foi abandonado e que agora está sendo resgatado para o lar verdadeiro. Enquanto aqueles 3, 4 filhos que chegaram nesse lar, apenas estão nesse lar numa condição de encarnação, e às vezes não são da família, mas vêm para esses
lar para aprender ou para ensinar. Normalmente, quando acontece isso, eles não vieram para ensinar, e muito menos absorver os ensinamentos dos pais, porque quem cuidou dos pais é aquele filho que foi adotado. Já viram isso por aí ou não? Alguém já viu? Eu já. É muito triste isso. E depois, tem mais. Quando os pais morrem, o que eles fazem? Brigam pela herança. E se duvidar, o filho que cuidou do pai, que é adotado, não recebe nada. Por quê? Porque talvez esse espírito é um espírito de luz. É um espírito já mais evoluído do que os outros, e que não se preocupa muito com a materialidade. Qualquer coisa para ele está bom, né? E a última questão da noite para nós. Já são 35 minutos, né? É verdade que quando se pratica o aborto, o nosso espírito, após desencarnar, fica todo marcado com pontos pretos? Todos aqueles que são os responsáveis diretos pela ocorrência dos abortos ficam com o corpo espiritual marcado. Porque aonde está essa marca? No nosso perispírito, que acompanha o nosso espírito aonde nós vamos morar, seja qual plano nós vamos, de acordo com a nossa elevação espiritual. Tudo é uma questão de sintonia, e nós carregamos as chagas das nossas imperfeições, onde iremos. No livro Nosso Lar, de André Luiz, via Chico Xavier, muitos aqui já leram, eu li 2, 3 vezes também, relata o caso de uma mulher que estava com vários espíritos de crianças aderidos ao corpo espiritual dela, em processo de triste troca de vibrações. Sim, porque existe uma troca de vibração desses espíritos para com você. Há uma influência muito grande no teu corpo físico, desses espíritos que estão agregados ao teu perispírito. Por quê? Justamente porque esse processo triste é de troca de vibrações, e nós somos energias. Felizmente, a misericórdia divina, que é infinita, dispõe realmente de recursos para o reajuste, para o equilíbrio e para o encontro amorável. Antes de terminar, eu só queria dizer para vocês que essa palestra não é minha, tá? Essa palestra ela foi feita em janeiro, não sei se foi em janeiro, mas foi no Rio de Janeiro, em 1997, 26 anos, por Carlos Roberto da Silva. Se dá os louros a quem merece, né? Humildade acima de tudo. Eu quero falar para vocês que tiveram alguma situação, há algum tempo, pode ser agora, pode ser um pouquinho mais atrás, da perda de algum ente querido, seja um filho, seja um pai, uma mãe, por qualquer situação que possa ter havido. Coloque na tua mente e no teu coração que esse teu filho, essa tua filha, esse teu pai, essa tua mãe, esse teu irmão, essa tua irmã, veio nessa condição de passar por essa situação, seja ela qual for, se foi acidente, se não foi acidente, se teve uma doença, para a reparação do seu passado. Agradeça a Deus, não reclame jamais, deixa esse filho, essa filha, esse irmão, esse pai, essa mãe, descansar, seguir a sua caminhada no plano espiritual, porque eles vieram cumprir aquilo que era para cumprir, e agradeço a Deus porque essa pessoa, esse ser, esse espírito cumpriu a sua missão.
E nessa condição também, pense em você. Se você é mãe, se você é pai e passou por isso, você também está resgatando algo do passado, porque você aceitou essa condição de passar por essa situação. Ergue os olhos para o céu, ou fecha os olhos e entra para dentro do teu coração e diz: obrigado, Senhor. Boa noite a todos. Agradecemos então ao Amir pela maravilhosa palestra que tivemos. E nesse momento então nós iremos para o nosso passe coletivo, onde então nós iremos fazer a troca de energias que a espiritualidade traz em nosso favor. Então nesse momento eu peço para os trabalhadores da casa que se posicionem. Nós estaremos também baixando as luzes. Prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão, Senhor todo bondoso. Não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem, com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Diante desta prece, então, nós agradecemos que assim seja. Então, a Casa Espírita Luz de Jesus agradece, então, a presença de todos vocês e que possamos, então, retornar aos nossos lares com muito amor e paz em nossos corações. Boa noite.